Paz seja Jesus, gente, bom dia, tô indo compartilhar mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito de depressão. Por que que eu vou fazer esse vídeo? Eu vou fazer 2 vídeos hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas esse primeiro vídeo, porque eu vi aqui uns comentários, uma moça que tá passando, e eu creio que não seja só ela, mas que outras pessoas passam também por depressão. Eu já passei por estado de depressão, mas eu passei no mundo. Eu tinha uma crise do pânico, onde eu pensava que eu iria morrer e eu tinha medo de ficar sozinha. Mas tudo isso devido à vida que eu levava, né? Eu fazia muito uso de drogas, eu fazia muito uso de coisas ilícitas. Então, acabava que eu era uma dependente química e essa dependência minha me trazia mais medo. A gente sabe também que quando a gente, tá numa vida mundana, a gente acaba criando alguns anseios. Na presença de Deus, eu já tive momentos onde eu quis desistir de tudo, onde eu achei que não ia aguentar, sabe, assim, principalmente nessa parte da renúncia. Porque, gente, renunciar não é algo fácil. E o que faz a gente se deprimir é a gente começar a comparar a nossa vida com as demais pessoas e começar a pensar, gente, como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Isso era no meu caso, né? Cada um tem um caso, claro. Mas o que acontece? Eu comecei a ficar muito triste, assim. Houve uma época em que eu fiquei muito triste. Você imagina eu fui trocada, eu fui traída, fui trocada. Eu fiquei devendo mais de 130 mil reais. A minha vida... Tive um nódulo de 10 centímetros no fígado. A minha vida, ela tava indo assim... fui morar de favor. Tanta coisa aconteceu comigo, gente. Num tempo só, num percurso bem pequeno de tempo, que eu fiquei assim, Jesus, o que vai vir agora? E aquilo, eu chegava na igreja todo dia chorando. Eu ia servir a Deus todo dia chorando. Eu era já obreira da casa do Senhor. E eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste mesmo. Por quê? Porque uma coisa, eu já tinha vivido milagres com o Senhor, mas uma coisa é você... uma coisa é você saber que Deus faz, mas outra coisa é você estar num processo esperando Deus fazer. Que aí é o que dói, é o que às vezes machuca e a gente começa a ficar ansioso, perguntando, será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai? Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Como é que eu vou? Tô me atolando todo. A gente começa a olhar pro que é carnal e a gente começa a falar, meu Deus, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, eu separei alguns textos aqui, né? E um que me chamou a atenção, que tá lá em Provérbios, no seu capítulo 12, versículo 25, que vai dizer, olha, o coração ansioso deprime um homem, mas uma palavra bondosa anima. Então, olha só, a Bíblia já está nos alertando que o que nos traz a depressão é a gente estar ansioso com aquilo que vai acontecer. Eu era muito assim no mundo, eu dormia, mal dormia na verdade, né? E eu já ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser? Já pensou se amanhã acontece isso comigo? Já pensou, por mais que eu tivesse dinheiro, então você vê que o dinheiro, ele não cura a depressão. Eu ficava pensando isso, eu ficava, nossa, e se amanhã eu quebrar uma perna, como é que vai ser? E se amanhã acontecer isso, como é que vai ser? Por quê? Porque eu estava ali na dependência do meu corpo para poder trabalhar, entendeu? Para poder ter. Mas o que acontece? Hoje eu entendo que a minha dependência está em Deus. Então, ou seja, o que vai acontecer amanhã está nas mãos do Senhor. A gente precisa lançar nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Porque muitas das vezes igual a gente fica assim, um exemplo, uma ansiedade que dá de pagar uma conta amanhã. Ai meu Deus, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser? Gente, Deus já sabe o que vai acontecer pra você pagar, pra você fazer. Então, a gente às vezes fica muito ansioso. Ai meu Deus, o que que eu vou, né, o que que eu vou comer amanhã? A Bíblia fala o que nós devemos... lançar nas mãos do Senhor a nossa ansiedade, porque Ele cuida da gente. Se Ele cuidou se Ele cuida dos lírios do campo, dos pássaros, se até de Salomão, que vestiu-se, né, em toda a sua glória, foi Ele que cuidou, imagina de eu e você, Ele vai cuidar também, entendeu? Então, Ele cuida da gente, sim. Deus, Ele cuida da gente. E acho que quando a gente começa a entender isso, nosso coração começa a ficar mais tranquilizado. O problema é a depressão, a ansiedade, ela vem no meio do processo. E talvez tem pessoas aqui que estejam vivendo esse processo, onde elas não conseguem enxergar muita coisa acontecendo. Elas estão num vale, lembra de Ezequiel quando ele estava no vale? Ezequiel estava no vale e ele vê um monte de ossos secos. Vale, você sabe o que significa vale? Significa depressão.
Se você olhar no dicionário, o que significa vale? Significa depressão. Então, ou seja, é um lugar baixo. E o fato de a gente estar num lugar baixo, a gente começa a olhar para o alto, para quem está alto, para quem está lá em cima, para quem está ao nosso redor. Por quê? Porque você está no centro, mas você está embaixo. Então, às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, acontece isso com a gente. A gente vai estar vendo todo mundo lá em cima, todo mundo rompendo, todo mundo indo vencendo, e a gente lá no mesmo lugar, no vale, olhando um cenário de morte e falando, Deus, como é que vai ser isso? Porque já aconteceu isso comigo. Quando eu tava devendo isso tudo, que eu ia pra igreja, eu só ia chorando. Olha, as pessoas me perseguiam tanto. As pessoas falavam de mim, e de cima do próprio altar elas falavam de mim, sabe assim, era muito triste. Elas falavam que eu era chorona, que eu era isso, e era engraçado, porque toda vez que tinha um culto, né, toda vez assim nos cultos, um profeta diferente ia pregar na casa, e aí ele ia e falava comigo. E, nossa, era uma perseguição na minha vida, porque eu tava triste, porque eu tava numa situação onde eu não tava vendo muita coisa, e eu falava pra Deus, eu não aceito voltar pra trás. Eu vou começar a gravar uns vídeos, eu tô esperando um tempo de Deus, mas eu vou começar a gravar uns vídeos da virada de Deus, né? Porque existe o tempo em que você fica embaixo, mas existe o tempo em que Deus, ele te tira daquele baixo. O importante é você colocar a sua confiança em Deus. E às vezes a gente fica aprisionado no meio do vale, e é isso que chama depressão. É a prisão no meio do vale, é você ficar apegado, aprisionado ao cenário de morte, entendeu? Só que a vida com Deus, ela vai além disso, com certeza ela vai. Deus, ele nos tira do vale para poder, para honrar o nome dele, para poder o nome dele ser glorificado, você entende? Então, o que acontece? Às vezes a gente fica muito ansioso e começa a se deprimir porque tá tudo dando errado, porque não sei o que. Gente, eu fico pensando, você imagina Jó. Jó que perdeu tudo, e mesmo assim, tudo bem que teve uma hora lá que ele começou a falar, querer se explicar para os amigos dele, e ele acaba que ele perde um pouco a razão, porque sim, às vezes nós perdemos a razão, porque quem enxerga a gente por fora, num cenário de depressão, no cenário de percas, no cenário onde tudo tá dando errado, as pessoas, elas não conseguem se colocar no nosso lugar, elas começam a falar, tá pecando, tá no pecado, por isso que tá assim. Não, nem sempre. Às vezes Deus está te dando um testemunho de vida aonde as pessoas ainda vão ser alimentadas através de você, mas você precisa passar por esse processo. Por quê? Porque tem gente que vai passar pelo mesmo processo que você, e você vai ser a boca que vai ser usada para poder curar. Então, imagina Jó que perdeu tudo, né, ali. Será que em nenhum momento ele, meu Deus, Senhor, por que eu tô passando por isso? A Bíblia fala, são 42 capítulos, né, em Jó, se eu não me engano. Então ele fala, até o 38, Deus, ele não tá falando nada, mas no 38 capítulo, no 38º capítulo, Deus, ele começa a falar. Então, ou seja, imagina você tá no cenário de percas e sem ouvir a voz de Deus. É triste, entendeu? Então, às vezes, isso nos deprime. O que eu posso fazer para poder melhorar a minha depressão? Olha o que a Bíblia fala. Primeiro, eu lanço sobre Deus, sobre toda a minha ansiedade. E a segunda, olha, coração ansioso deprime um homem, mas uma palavra bondosa anima. Então, gente, que palavra bondosa que existe? Começa a ler a Bíblia. Eu não tenho força para ler a Bíblia. E realmente, quando a gente tá com problema, a gente não tem força para ler a Bíblia. Sabe o que eu faço? Eu oro, falo, Senhor, eu não tô com vontade de ler a Bíblia, mas me dá vontade de ler a Bíblia, porque eu preciso, me dá amor pela tua palavra, me dá amor pelo Senhor, coloca no meu coração amor pelo Senhor. E ora assim também, peça a Deus. Gente, Deus gosta que a gente confesse para Ele as nossas fraquezas. Deus gosta, Deus ama ser o nosso Pai. Deus ama cuidar da gente. Por quê? Porque Ele nos fez para isso. Mas a gente precisa reconhecer diante dele, Deus, hoje eu não tô afim de ler a Bíblia, mas me dá vontade. Senhor, por favor, eu tô com depressão, eu tô ansiosa com o que vai acontecer amanhã. Eu preciso de pagar isso, eu preciso de fazer aquilo, eu preciso de fazer aquilo outro, mas eu não queria ficar perturbado com isso. Começa a pedir em oração. Deus, me liberta. Olha, gente, eu falo pra você, o que me curou foi a palavra de Deus. Tem gente que me acha radical, tem gente que me acha fanática, mas eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita fé, entendeu? Glórias a Jesus Cristo, eu louvo a Deus por isso. Eu tenho muita fé. Eu tenho fé de que se Deus está mandando eu fazer algo, simplesmente Deus vai fazer algo por mim através desse algo, entendeu? Igual assim, às vezes, igual nesse tempo todo, né, aí, de várias renúncias que Deus me pediu. Gente, tem coisas que ao olhar do homem parece doideira,
Mas ao olhar de Deus, eu lembrei agora, eu tô vendo um exemplo aqui, pedindo a Deus um exemplo. O exemplo foi igual o meu médico de cirurgia, quando eu fiz a cirurgia para arrancar as próteses, ele mandou eu andar de meia, mandou eu ficar com a meia, mandou eu colocar o shortinho lá de cinta. Por quê? Porque aquilo podia prevenir a minha trombose. Então, né, de eu não ter uma trombose, glórias a Deus. Então, é pro médico. Mas só que o médico dos médicos falou pra mim que não queria que eu usasse aquilo. Então, o que eu falei? Senhor, então se o senhor tá mandando, o senhor vai me garantir de que nada de mal vai me acontecer. Eu não vou fazer como todo mundo faz, eu não vou fazer o que o médico tá falando, mas eu vou confiar em ti. Os médicos todos viraram pra mim e falaram bem assim que eu teria que fazer um T no meu peito, pro meu peito ficar bonito, porque senão eu teria que colocar outra prótese, senão ele ficaria muito flácido, caído. Gente, claro que eu não vou mostrar peito pra ninguém, né? Mas eu vou te falar, Deus fez um grande milagre. Porque tudo que eles falavam não aconteceu pra glória de Deus. Ficou tudo no seu devido lugar, né? Pra glória de Deus. Então, ou seja, quando a gente obedece uma palavra, quando a gente põe a nossa fé em Deus, quando a gente põe a nossa esperança em Deus mesmo, a gente sabe que a gente não vai ficar frustrado. Por quê? Porque Deus é fiel. Um homem falha, um homem peca, um homem tropeça. Você quer ver o negócio que acontece dentro das igrejas? A gente fica olhando muito para pastor e pastora. Pastor, pastora, missionário, gente que tem cargo eclesiástico, cantor, cantora. Aí a pessoa vai lá, cai. O que acontece? A gente fica decepcionado e frustrado. Aí é Deus falando pra mim, pra você, ei, olha pra mim, porque é de mim que virá o teu socorro. Você quer ver alguém que passou uma depressão na Bíblia? Alguém que passou numa depressão na Bíblia foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele fugiu. Por quê? Porque ele estava enfrentando um espírito de Jezabel. E é muitas vezes o que acontece com a gente no meio cristão. Porque o espírito de Jezabel, quem era Jezabel? Jezabel, ela matava os profetas de Deus, os que falavam a verdade. Jezabel, se você estudar lá, os deuses, né, delas, depois eu vou, se Deus quiser, em nome de Jesus, dar um estudo a respeito disso aí. Jezabel, os deuses que ela adoravam, eram os deuses da fertilidade, os deuses da sensualidade, eram esses deuses que ela cultuava. Os deuses da fertilidade e da sensualidade. Se você olhar lá a tradução do nome dos deuses que ela adorava, era justamente esses. Então, ou seja, Elias pregava sim a verdade de Deus contra isso. Ela, quando ela foi conquistar o profeta de Jezreel, que também era outro que matou, né, ali, matou, foi para matar a casa de Jezabel, a casa do Acabe, o que acontece? Ela pinta os olhos e ela se sensualiza ali para Jezreel, para tentar conquistar ele através da pintura dos olhos. E aí ele não se corrompe. Então o que acontece? Quando voltando para Elias, ele foge da presença de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, às vezes, ela nos afronta. E às vezes a gente fica olhando, Deus, por que eu tenho que andar assim e o outro não? Senhor, por que eu tenho que servir assim e aquele povo lá não? E isso começa a dar uma depressão na gente. Eu fiquei assim no começo. Quando Deus começou a me pedir, eu falei, Senhor, por que eu e com os outros não? Por que todo mundo fica de qualquer maneira e comigo é assim e não sei o quê, e não sei o quê? E eu falava. E aí não adianta a gente falar, porque a gente tem que obedecer. Pra mim, no começo, obedecer a Deus doeu muito. Eu chorei muito, eu sofri muito, eu tive que ouvir muita coisa que eu era doida, ainda ouço, né, gente? Vocês sabem que dá pra ver aí, que eu ainda ouço. Que eu era doida, que eu era fanática, que eu era isso, que eu tava me... Enfim, mas não me importa. Por quê? Porque me importa o que Deus está falando, né? Se Deus está falando, Ele sabe. Hoje eu agradeço a Deus por Deus ter feito tudo isso na minha vida. Você entende? Quando a gente está no meio do processo, a gente chora. Quando a gente está no meio do processo, no meio do vale, a gente sofre, a gente se prostra, a gente fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas quando a gente começa a sair, Deus, ele nos dá uma grande vitória. Então a palavra é para você que anda com depressão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer além por você. Eu sei que você já serve, eu sei que você já está na presença de Deus, mas às vezes nós começamos a deixar as coisas, os pensamentos externos nos afundar e a gente precisa estar focado ali no que Deus quer com a gente através daquilo. Eu conheço pessoas que fazem uso de... Eu não faço mais, glórias a Jesus Cristo. Eu detesto tomar remédio. O que eu puder evitar para tomar remédio, eu evito. Né? É igual, se eu tiver com uma dor de cabeça, é muito difícil eu querer ir lá e tomar remédio. Eu tomo porque quando tá insuportável. Mas eu não gosto de tomar remédio. Então, assim, porque eu acho que os remédios, eles têm sim... algo que vicia na pessoa, né? Você começa tomando, você começa e eu creio muito nisso.
Então, assim, o meu conselho, tá? Não é Deus, eu tô diante de Deus, claro, mas não foi Deus que me falou isso. A única coisa que Deus, ele está nos falando através da palavra dele a respeito disso. Olha, coração ansioso deprime o homem. Então, qual que é o segredo da ansiedade? Colocar nas mãos do Senhor. Agora, pra gente que toma remédio, faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou deixar de tomar remédio, mas eu quero que o Senhor me cure dessa depressão. Eu vou deixar de tomar remédio. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sono do justo é leve. Deus, ele dá ao justo sono. Então, você precisa de confiar. O que é ser justo? É justificado pelo sangue de Jesus. Então, você precisa confiar que você vai deitar e vai dormir. Você precisa acreditar, Senhor, a partir de hoje, Deus está me dando algo aqui, eu vou orar pelas pessoas que têm depressão. Você vai fazer essa oração junto comigo, amém? Em nome de Jesus, olha. Feche os olhos e coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, Pai, por mais um dia na tua presença. Deus, eu entrego nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido, vidas, Pai, que estão aqui assistindo esse vídeo, que se encontram em depressão. Deus, eu te clamo, Pai, porque não é muito falar que seremos ouvidos, mas eu acredito na cura através da tua palavra, eu acredito na libertação através da tua palavra, eu acredito que o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores, e não há nada e nem ninguém tão poderoso e tão forte quanto o Senhor. Deus, o que é uma depressão diante de ti? Deus, eu te peço, Pai amado, Pai querido, por essa vida que está me ouvindo, Pai, que se esse espírito imundo de depressão tem cegado, tem sugado as forças dele ou dela, eu te peço em nome de Jesus que através dessa simples, humilde oração o Senhor venha curar e libertar. Deus, o teu nome tem poder, o teu sangue tem poder, derrama do teu sangue carmesim na vida dele, na vida dela. Deus, liberta, quebra essas cadeias, quebra esses grilhões, quebra essas algemas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo, lança as nossas ansiedades sobre si, Pai. Deus, toma sobre si e tira todo medo, toda aflição, toda angústia, Pai. Tudo aquilo que tenta deprimir e oprimir as nossas vidas. Ó, Pai, abre a nossa visão, abre a nossa audição, é o que eu te peço em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, certa de que estando no Senhor estamos no melhor caminho, em nome de Jesus, amém, amém? Toma posse dessa oração. É simples, é humilde, mas esses dias Jesus falou comigo, é mais bonito uma simples oração, uma humilde oração, do que uma falsa oração cheia de falsas profecias. Então, acredite, toma posse do seu milagre. Eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da palavra. Eu acredito sim que Deus, ele tem... Gente, se Deus não curar, quem cura? Se Deus não libertar, quem liberta? Se Jesus nos libertar, quem vai nos libertar? Então, eu tenho fé, sim. Toma posse dessa oração e eu acredito que pessoas vão testemunhar livramentos e libertações de depressão. Sabe por quê? Porque quando a gente anda na verdade, a verdade por si só, ela faz o sobrenatural. Então eu acredito sim que Deus, ele vai curar vidas através dessa simples oração em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a sua vida. Lembra, Elias se escondeu de Jezabel. Elias se escondeu de Jezabel e ele foi para um lugar, e nesse lugar ele começou a enfrentar vento, tempestade. Ele primeiro ficou lá na depressão, né? Foi alimentado e o anjo falou para ele, olha, anda porque é muito longo a sua caminho. Depois ele foi se esconder numa caverna. Então, ou seja, ele estava fugindo de algo. Para de fugir disso que te amedronta, porque às vezes é isso que Deus vai usar para poder te usar. Você entendeu? Então, não deixa as coisas terrenas, as coisas te amedrontar, não. Você tem um Deus que é maior do que tudo isso. E quando a gente começa a pensar assim, isso começa a confortar a gente, amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, amém?